Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre a seção audiência do Google Analytics, lembrando que é a seção na qual você descobre quem são os seus usuários. Pessoal, como a gente falou, a seção audiência do Google Analytics serve para você entender quem são os seus usuários. Todas as seções do Google Analytics têm essa subseção chamada Overview, ou visão geral. Tá? Nessa seção você consegue ter as métricas principais da sua audiência. Então, olhando nessa tela, o que você tem aqui é o número de sessões, tá? O número de visitas ao seu site, e cada um desses pontos aqui é um dia dentro de um espectro de datas. Caso você queira mudar o seu espectro de datas, é só vir aqui em cima, selecionar no calendário. Eu estou selecionando o mês de janeiro de 2015 aqui, mas ele está gravando essas visitas até hoje. Tá? E aqui eu decido se eu quero mostrar essas visitas por dia, como ele está mostrando atualmente, por semana, por mês. No caso, como eu mostrei um mês apenas, ele está mostrando só um ponto, e por hora. Tá? Então você vê até por hora você tem esse detalhe. Como interpretar esses dados? Tá? Quer dizer que neste dia aqui, 22 de janeiro de 2015, eu tive 388 sessões nesse site de exemplo que eu estou usando, ou seja, 388 visitas a esse site. Uma primeira divisão clara que a gente precisa fazer é a diferença entre sessão e usuário. Tá? Um usuário ele pode fazer muitas sessões. Tá? Então, se você olhar aqui embaixo durante o nosso período de janeiro de 2015, a gente teve 7.105 sessões, mas a gente teve apenas 4.816 usuários. Tá? Isso quer dizer que alguns usuários fizeram mais de uma sessão, o que é absolutamente normal. Tá? Tem uma outra métrica importante para a gente ver, que é a métrica de page views, tá? Que é visualizações de página. Tá? Isso conta cada uma das páginas que o seu usuário visualizou quando ele visitou o seu site. Então, se ele está no seu e-commerce e ele fez uma visita, ele pode ter visualizado 5, 10, 15, 20 produtos diferentes, quantos forem, e cada um deles vai contar para uma page view. Existe uma relação entre page views por usuário e o número e o engajamento dos seus usuários. Tá? Então aqui a gente tem uma média de 3,5 páginas por sessão, ou seja, os seus usuários estão vendo em média 3 páginas e meia cada vez que eles visitam o seu site. E aqui você consegue ver, por exemplo, a média da duração da sessão, que no caso está em 5 minutos. Seus usuários durante o mês de janeiro de 2015 passaram em média 5 minutos no site. Tá? Últimas métricas dessa seção de visão geral aqui é a métrica de bounce rate, né, ou taxa de rejeição, que eu tinha mencionado num dos vídeos anteriores, falando que é a porcentagem dos usuários que abandonam o seu site sem nunca ter interagido com ele. Tá? Então essa é a parte que você teve como tráfego, mas não como tráfego engajado, você não conseguiu ativar esse tráfego. Tá? E você tem uma divisão entre usuários novos e usuários que retornam ao seu site. Tá? Então nesse caso aqui a gente tem 37% de usuários que estão vindo pela segunda, terceira, ou quarta ou enésima vez no seu site, e 62,8% deles são sessões novas, são usuários novos. Tá? Se você mexer aqui, você vai ter mais informações, por exemplo, sobre a linguagem do sistema operacional dos usuários que estão visitando. Tá? Agora a gente vai passar para uma outra subseção que vai permitir que eles enxerguem, que você enxergue com mais detalhe quem são esses usuários. A primeira subseção que eu queria passar aqui é essa subseção de demographics, tá? Ou dados demográficos de usuário. Tá? Nessa seção você consegue ter acesso à idade dos seus usuários, tá? Que é uma idade que eles registram ou no login do Google deles, no Gmail, etc. Ou então algo que o Google consegue, via técnicas de analytics preditivos, estimar a faixa de idade. Então você vai ver que não é uma idade específica, tá? Mas é uma faixa de idade com uma largura de 10 anos aí. E você consegue também ver o gênero dos seus usuários, tá? Que também ou vem da conta do Google do usuário na qual ele está logado, ou então vem da estimativa comportamental do Google. Uma coisa muito importante de saber, no momento que você viu esses dados demográficos, você praticamente deve ter tomado um susto,
pensando, nossa, mas eu consigo stalkear esses usuários, saber o que cada um deles está fazendo? Na verdade, o Google toma bastante cuidado para que você não consiga individualizar esses dados. Então você consegue enxergar tudo isso de maneira anônima. São dados relevantes para o seu site, por exemplo, nesse site de exemplo aqui, no mês de janeiro, 85% dos visitantes foram homens. Tá? Então, se você estiver vendendo alguma coisa nesse site, é importante você saber quem o seu público-alvo é. E, por exemplo, no caso de idade, você consegue ver aqui embaixo que 74,49% dos seus usuários, durante esse período, tinham uma faixa de idade de 25 a 34 anos. Tá? Você consegue ver aqui também pelos gráficos por cima que se trata de uma maioria que é bastante homogênea ao longo do período. Tá? Então, na parte de demographics, você consegue ver idade e gênero. Um outro ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção é a parte de geografia. Tá? Você consegue, via essas subseções, olhar a linguagem dos seus usuários com a linguagem do sistema operacional. Então você vê aqui que a maioria desses usuários estão usando o português, a segunda língua é o inglês e depois as porcentagens se tornam muito pequenas. Tá? E depois você consegue ver também a localização dos seus usuários. Tá? Nessa parte, você clicando, aparece um mapa e aí você tem uma legenda, um color coding, né? Você tem as cores que mostram da onde estão vindo os seus usuários. Caso você clique em um dos países, por exemplo, cliquei em Brasil, ele começa a ver, a mostrar para você onde estão os usuários do seu site dentro desse período. Então lembra que a gente está falando aqui do período de janeiro de 2015. Nesse período, por exemplo, a gente teve 6 mil visitantes vindo do estado de São Paulo, a gente teve 60 do estado de Minas Gerais, a gente teve 11 dos estados da Bahia e por aí vai. Tá? Então você consegue focar bastante na geografia da qual os seus usuários estão vindo. Tá? Dois últimos pontos da seção de audiência que eu queria salientar são dois pontos muito importantes que querem dizer respeito à tecnologia utilizada pelos seus usuários. Se você vier aqui do lado e clicar em tecnologia, você vai ter o browser e sistema operacional. Você consegue ver, por exemplo, que se seus usuários estão usando Chrome, se eles estão usando Firefox, se eles estão usando Safari, se eles estão usando Internet Explorer, que Deus os ajude, que eles estão usando o browser do Android e por aí vai. Tá? Então você consegue, no momento em que você está preparando o seu site ou construindo o seu site, para qual browser você vai otimizar. Então é importante você ter noção de que essas informações estão disponíveis para você. E o último ponto que eu queria chamar a atenção é dentro de mobile você consegue ver por devices. Tá? Então você consegue clicar aqui em devices e enxergar quais são os aparelhos que os seus usuários estão usando. Tá? Também é bastante relevante isso se você estiver usando o Analytics para apps. Especialmente se você estiver trabalhando com versões de sistema operacional diferentes ou modelos de iPhone diferentes ou de Samsung diferentes. Tá? Então aqui no caso você vê que o aparelho que tinha mais uso era o iPhone, seguido do iPad e depois do Galaxy S4 e por aí vai. Tá? Então tem um monte mais de outras sessões, mas acho que as mais relevantes para esse primeiro vídeo sobre Analytics são essas, que a gente falou sobre demographics, a gente falou sobre geografia, a gente falou sobre tecnologia, browser e mobile devices.